Amado povo de Deus, hoje quero cumprimentar também que está conosco a nossa querida irmã Karen. Fique em pé, irmã, por favor. Uma salva de palmas, vamos acolhê-la. Está em período de férias, então veio para casa, está lá na comunidade Domino Salos, aprendendo, crescendo na caminhada de Deus até o dia em que vai fazer a consagração perpétua, se Deus quiser. Estamos aí em oração pela tua vida e pela tua vocação, minha querida, tá bem? Deus abençoe. O ciclo do ano litúrgico, o ciclo do ano na igreja é marcado por duas grandes festas. As duas grandes festas que dão os grandes sentidos da nossa fé. A festa do Natal e a festa da Páscoa. Estas duas grandes festas, elas também compõem um ciclo. É o ciclo do Natal e o ciclo da Páscoa. O ciclo da Páscoa tem a parte de um tempo que antecede, que chamamos de Quaresma. Aí temos a festa e o tempo pascal. Este é o ciclo da Páscoa. O ciclo do Natal, ele começa com o Advento, tem a festa do Natal e o tempo do Natal, que terminou domingo passado. Domingo passado nós encerramos todo o ciclo do Natal e começamos um novo tempo com a festa do batismo do Senhor. Iniciamos o chamado tempo comum. E fora o ciclo do Natal e fora o ciclo da Páscoa, todo o resto do ano, ele é marcado pelo tempo comum. É quando a gente entra na igreja e o padre está de verde. Isto significa tempo comum. A questão é que para nós, quando falamos em tempo comum, parece qualquer coisa, é comum. A palavra comum para nós é muito comum. É muito assim, sem... É comum, um negócio comum. Mas na igreja o tempo comum não é isso. Na igreja o tempo comum significa tempo do discipulado. E o que faz o discípulo? O discípulo faz duas coisas principalmente. O discípulo primeiro, ele ouve e aprende. O discípulo é aquele que se coloca a aprender, aquele que aprende as coisas do mestre. O discípulo é aquele que está atento ao que o mestre ensina, abre os ouvidos para prestar atenção, acolher, aprender o que o mestre ensina. A primeira coisa do discípulo, ouvir, aprender. A segunda coisa do discípulo, põe em prática, porque não adianta aprender, ouvir e não colocar em prática. É preciso ter atitude. A atitude do aprender, muitas vezes é uma atitude passiva para nós. A nossa educação brasileira, ela é péssima, péssima. Porque na nossa educação brasileira, nós aprendemos muito que o aprender é uma atitude passiva, o que é errado. Porque o verdadeiro aprendizado, ele acontece numa dimensão ativa. Eu ouço e ponho em prática, eu ouço e tenho atitude, eu ouço e reproduzo aquilo mentalmente numa atitude ativa. Aí aquilo grava na nossa cabeça. Vocês podem ver que na missa, muitas vezes o padre fala coisas e fala, repete, o que é isso? Para quê? Para que vocês não tenham somente na missa uma atitude passiva, de ouvir, de ouvir, de ouvir.
Não é isso. Com isso a gente não aprende, a gente não interagindo, a gente não aprende. O verdadeiro discípulo, ele aprende ouvindo, ele aprende tendo uma atitude interior ativa, e depois ele coloca isso tudo em prática. Quem quer ir para o céu? Erga a mão. Você quer mesmo ir para o céu? Sim ou não? Olha uma coisa que acontece. Imaginemos, lá, olha para a porta da igreja. Olha lá, eu sempre faço esse exemplo, né? Do lado de lá é o céu, e do lado de cá estamos nós. Aqui na igreja, nós aprendemos qual é o caminho do céu. Não, para eu ir para lá, para o céu, eu tenho que levantar, tenho que vir aqui. Esse é o caminho, essa é a estrada do céu. Esse é o caminho para Deus. Tem muitas coisas do caminho de Deus que você conhece. Exemplo. Se o teu irmão der um tapa do teu lado direito, o que você faz? E aí? Faltar na missa, eu posso faltar se eu quero ir para o céu, sim ou não? Um dos mandamentos de Deus, guardar domingos e fé. Se eu falto na missa, eu estou fazendo o caminho do céu? Não. Agora, eu sei o caminho do céu? Sei. Eu aprendi o caminho do céu? Aprendi. Mas se eu só aprendi, eu olho o caminho, eu sei o caminho. Está cheio de gente que sabe o caminho do céu, mas não põe em prática. Se eu sei o caminho, eu sei que para eu atravessar a porta, eu tenho que levantar e ir para lá. Mas se eu fico sentado e não tenho a atitude de ir, eu vou chegar do lado de lá? Sim ou não? Não. Está cheio de gente na missa há anos, que sabe o caminho de Deus, mas não põe em prática. E se eu não ponho em prática, eu não chego lá. O tempo comum é o tempo na igreja em que nós aprendemos a ser discípulos que ouvem e põem em prática. Ouve e pratica. Então a igreja durante muito tempo, durante o ano, um tempo longo chamado tempo comum, ela vai nos ajudando a aprender e praticar, aprender e praticar, aprender e praticar. Mas de maneira especial, este aprender e praticar se aplica a algumas pessoas especiais. Especiais. Para que pessoas? Para os filhos de Deus. Os filhos de Deus são convidados especiais a fazer o caminho do céu. E aí começa a nossa questão, né? Gente, todo mundo é filho de Deus, sim ou não? Ai, gente, faltando na missa, hein? Todo mundo é filho de Deus, sim ou não? Não, não. Ai, padre, eu discordo. O problema é teu. Quem é filho de Deus? Aqueles que são batizados. Por que o batismo é importante? Ai, padre, porque ele tira o olho gordo da criança. É para isso que batismo serve, gente? É para os buchos virados da vida? É porque a criança é uma praga de criança que a gente batiza? Essa criança, pelo amor de Deus, ninguém aguenta ela, tem que batizar. É para isso que a gente batiza? Não. Nós batizamos o mais rápido possível para que a criança deixe de ser criatura e se torne filho de Deus. Quando a criança se torna filho de Deus, através do batismo, algumas coisas também acontecem. O batismo torna ela filho de Deus. O batismo torna ela membro do corpo místico de Cristo. O batismo torna aquela criança pertencente à igreja e dá à criança a graça da porta do céu aberta, a graça da salvação, a graça da fé. A porta do céu se abre para aquela criança. Então a criança se torna uma receptora da salvação. A porta do céu está aberta para aquela criança. Agora ela precisa aprender e caminhar para o céu. A porta do céu está aberta, mas eu preciso fazer a caminhada.
É assim que começa o tempo comum. O tempo comum começa falando do batismo de Jesus e a importância do nosso batismo, que abre-nos a porta do céu para, no tempo comum, aprendermos a caminhada do céu. Como domingo passado eu não estava aqui com vocês na missa, essa introdução ela é importante para podermos adentrar no evangelho de hoje e fazermos esta caminhada, senão a gente não entende a grandeza do tempo comum. Já que estamos nesta caminhada, já que precisamos ir para o céu, quem quer ir para o céu, erga a mão de novo. Olha lá. Quem já sabe o caminho do céu, erga a mão. Vocês não sabem os 10 mandamentos não, criatura? Caminho do céu, os 10 mandamentos, já falamos. Os 10 mandamentos é caminho do céu, vamos lá. E aí, sabemos o caminho do céu, precisamos praticar. Mas não é fácil. Não é fácil porque nesta nossa caminhada, muitas coisas acontecem. Muitas dificuldades surgem. Muitas coisas causam problemas para podermos caminhar. Porque a parte espiritual, sabemos algumas coisas, mas muitas coisas não conhecemos. Muitas coisas não sabemos como fazer a nossa caminhada espiritual. E aí entra o evangelho de hoje. Vamos descobrir como fazer a nossa caminhada espiritual através do evangelho de hoje. No evangelho de hoje, Nossa Senhora, Jesus, os discípulos foram convidados para uma festa de casamento. Foram lá para a festa de casamento, estavam lá participando. Eu só vou pegar alguns pontos do evangelho, tá? Nesta festa de casamento, tem um responsável pela festa. Tem alguém que tem a missão de organizar, de ver as coisas, de ver se está faltando, de organizar a lista de convidados para ver quem entra, quem não entra. O nome deste organizador é mestre-sala. O mestre-sala, ele é quem organiza o casamento, é quem arruma o casamento. Quando nós olhamos este texto, observe, não sei se você já parou para perceber, o texto ele vai decorrendo e fala que Nossa Senhora percebe que não tem mais vinho, e Nossa Senhora vai até Jesus e fala: Senhor, eles não têm mais vinho, Jesus. Eles não têm mais vinho. Agora, queridos, onde estava o mestre-sala? Cadê o mestre-sala que tinha a missão de não deixar faltar vinho, de providenciar tudo, de não deixar as coisas acabarem? Cadê o mestre-sala? Estava fazendo o que aquela anta? Estava dormindo? Era a missão dele. A missão dele era arrumar, providenciar, ver quantas pessoas tem, não deixar faltar, cuidar, alinhar tudo, ver quem que pode entrar e quem que não pode, para que não faltasse nada, nem vinho. Cadê o mestre-sala? É Nossa Senhora que tem a função, é ela que exerce a função de ir lá e ver o que está faltando e pedir a Jesus. Teologicamente, o que nós aprendemos com esse texto é que nem sempre a pessoa que tem aquela função vai saber o que está faltando. Nem sempre nós que queremos ir para o céu, nem sempre nós vamos saber o que é necessário espiritualmente para irmos para o céu. Nós muitas vezes não temos clareza do que vai faltar para irmos para o céu, do que vai faltar nesta caminhada do céu, do que vai faltar para nós levantarmos dos machucados que fizemos, qual é o remédio que vamos precisar no meio desta caminhada. Nós não temos clareza de todas as coisas que faltam na nossa vida para irmos para Deus. O mestre-sala não tinha clareza de tudo, mas Nossa Senhora entra na história. E quando nós observamos este texto, nós vemos que Nossa Senhora
tem a percepção daquilo que faltava na obrigação do mestre-sala. O mestre-sala tinha a obrigação e não percebe o que falta. Mas Nossa Senhora, na sua delicadeza, percebe aquilo que nem o mestre-sala tinha percebido. E intercede por ele. Intercede para que a festa não falte vinho. Intercede para que tudo fique bem com todos, inclusive com o mestre-sala. Porque Nossa Senhora faz uma intercessão, não falta vinho na festa, e o mestre-sala também não perde o emprego. A intercessão de Nossa Senhora cuida de todos, para que o vinho seja derramado e não falte nada a ninguém, nem ao responsável e nem aos participantes da festa. Nossa Senhora é a intercessora. Padre, mas eu não concordo não. Eu acho que Nossa Senhora, esse negócio de Nossa Senhora interceder, isso é tudo balela, isso é tudo mentira, isso é tudo bobagem. Não acredito nessas coisas, não. Isso é coisa de católico. Na Bíblia, imagina, na Bíblia não é assim não. Nossa Senhora é uma qualquer. Está cheio de gente que pensa dessa maneira, né? Que não tem fé católica. E para nós entendermos as coisas, queridos, bem, nós precisamos ir dar passos, né? Um passinho de cada vez. Pedro, venha cá, por favor. Imaginemos aqui o Pedro. O Pedro é um filho. Quando a mamãe dele teve ele, a mamãe dele cuidava dele lá na cama. Quando nasceu essa criatura que hoje é alta, mas era desse tamanho. Ele já falava sim ou não? Mas tinha fome? Sim ou não? O que faz quando tem fome? A mamãe tem que ir adivinhando o que tem. Será que é fome? Quando era pequenininho podia ter dor de ouvido, sim ou não? Dor de barriga, sim ou não? Ia conseguir falar, eu estou com dor de barriga. E eu não. O que ele faz? Um gemido ali. E a mamãe, na delicadeza da mãe, vai descobrindo o que está acontecendo, pega o menino, leva para o médico e a mãe já dá o diagnóstico. É a mãe que já fala, não doutor, olha, está aqui meu filho, preciso de um remédio para o ouvido. Está com dor de ouvido. Quando a mãe leva a criança para o hospital, ela já sabe que a criança não está bem. Ela já sabe o que está acontecendo. E já fala para o médico, olha isso. É assim ou não é? É assim ou não é, gente? Claro que é. Ela já fala os sintomas da criança. A mamãe ali é a intercessora. A criança não consegue dizer o que ela tem. A criança não consegue falar. Porque nem sempre a gente consegue dizer o que nós temos espiritualmente, gente. Nem sempre nós sabemos quais são as dores espirituais. E quando não sabemos, é a mãe que vai descobrindo o que está acontecendo. Isso é que Nossa Senhora faz. Nossa Senhora não faz um milagre, mas ela descobre a situação que está acontecendo, pega-nos no colo e leva para o grande mestre que é Jesus, o grande médico, que vai fazer a cura, que vai dar o remédio, que vai cuidar. Mas a mãe tem função especial nessa história, sim ou não? Claro que tem, claro que tem. Esta é a situação de Nossa Senhora. Claro que Nossa Senhora tem importância nessa nossa história. E na nossa fé, Nossa Senhora se torna a nossa mãe, porque nós acreditamos que Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Quando somos batizados, o que acontece conosco? Nos tornamos membros do corpo. Braço, perna, mão. Membros que devem ser governados pela cabeça. É a cabeça que deve cuidar do corpo. Erga a tua mão. Erga a tua mão. Erga a tua mão. Quem fez você erguer a mão? A cabeça. É a cabeça. Agora, imagine se o padre fala assim, ergue a mão. Você dá o comando com a cabeça de erguer a mão e você ergue o pé.
faz um negócio totalmente contrário. Ah, é o pé. A cabeça manda erguer a mão e você está erguendo o pé. Tem um negócio descompassado. A nossa cabeça, a cabeça da nossa fé tem um nome: Jesus. Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Já ouviu essa expressão, sim ou não? Jesus é a cabeça e nós somos? O corpo precisa ser governado por quem? Pela cabeça. E se a cabeça diz, o caminho do céu é esse, levanta e faz a caminhada. Se você fica lá fazendo outra coisa, tá em comunhão com a cabeça? Não. Então, nós fazemos esta caminhada do céu, obedecendo a cabeça que é Jesus. E a cabeça que é Jesus, olha que coisa, Jesus é a cabeça. Quando Nossa Senhora se torna mãe de Jesus, ela não se torna só mãe da cabeça. É possível ter o Pedro, só a cabeça do Pedro? Não, ele inteiro. Quando o Pedro fica doente, a mamãe só descobre as dores de cabeça do Pedro? Os problemas da cabeça dele? Ah, está com dor de ouvido. Ok, a mamãe descobre sim ou não? Sim. Mas se está com dor de barriga, a mamãe percebe sim ou não? Sim. A mãe conhece não só a cabeça, mas conhece o corpo inteiro. Nossa Senhora, quando se torna mãe de Jesus e mãe da igreja, ela não se torna mãe só da cabeça, mas mãe do corpo inteiro. Cabeça e corpo. A cabeça, Jesus, e o corpo de Cristo, que tem o nome igreja. Nossa Senhora não cuida só da cabeça, ela cuida do corpo todo. Obrigado, Pedro, pode sentar lá. Aqui está o poder intercessor de Nossa Senhora. Ela é aquela mãe que ela vai cuidando de tudo. Mas padre, Nossa Senhora, o senhor está falando que Nossa Senhora cuida de Jesus? É claro. Nossa Senhora não deu a luz a Jesus, gente, sim ou não? Jesus, quando era pequenininho, não tinha fome? E ele falava, ai, agora mulher me dá comida. Bebezinho, ele falava assim? Claro que não. Quem que tinha que descobrir? Nossa Senhora. Jesus talvez tenha dor de barriga, talvez tenha dor de ouvido. Quem que cuidava do que Jesus estava sentindo? Nossa Senhora. E se o nosso Deus colocou Nossa Senhora para ser aquela que adivinha, que descobre o que está no coração de Jesus, você acha que Nossa Senhora não tem a graça de descobrir o que está no teu coração? De saber o que está na tua vida? Se ela sabe daquilo que está na vida de Jesus, você acha que na tua ela não vai saber? Se ela foi colocada por Deus para cuidar de Jesus, você acha que ela não vai cuidar de você? É claro que vai. E nesse texto bíblico, o que nós aprendemos, que na nossa caminhada, se nós queremos fazer o caminho do céu, muitas vezes não sabemos o que fazer para entrar na caminhada. Não sabemos o que fazer para aprender as coisas de Jesus. Não sabemos o que fazer para pôr em prática a nossa caminhada espiritual. Não sabemos quais são as doenças espirituais que assolam a nossa alma. Mas quando nós mesmos não sabemos, como o mestre Sala, que nem tinha percebido nada, se nós deixamos Nossa Senhora entrar na nossa vida, ela descobre o que está acontecendo. E ela intercede pelas coisas que faltam no nosso coração. Então, se nós queremos fazer uma caminhada de fé, queridos, se nós queremos neste tempo comum aprender mesmo as coisas de Deus, fazer uma caminhada para o céu, chame Nossa Senhora para a tua vida. Chame-a para que ela possa cuidar até das coisas que você mesmo não é capaz de dizer, das coisas que você mesmo não é capaz de falar. E aqui
é uma discordância dos nossos irmãozinhos protestantes, porque eles dizem assim: eu mesmo peço para Deus, eu mesmo falo para Deus o que eu preciso. É verdade? É, filhos, é sim. Mas e o que você nem sabe que precisa? Como mestre Sala. E o que você nem sabe que precisa? E o que você nem consegue dizer? Porque nem sabe. Ou o que você até sente, mas não consegue exprimir em palavras, porque é aquele bebê que sente a dor da barriga e a única coisa que é capaz de dizer é. A gente não consegue traduzir em palavras. E quando não conseguimos, por que não recorrer à mãe? A mãe que conhece, a mãe que tem experiência, a mãe que cuidou de Jesus, pode cuidar de nós. Fica o convite nesta missa, para chamarmos esta querida mãe, para ser a grande intercessora, que apresenta a Jesus as nossas dores, as nossas doenças, os nossos sofrimentos, inclusive aquilo que nós nem sabemos que precisamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.